Boa tarde a todos. Nós vamos então dar início a este webinar. É um webinar que é promovido pelo Departamento de Turismo, Cultura e Património, dirigido pela professora Isabel Freitas, a quem eu desde já manifesto o meu agradecimento. E ele enquadra-se dentro de uma linha que no fundo já vinha do passado, pré-Covid, só a única coisa que fizemos foi adaptar aos novos meios que são necessários, aos meios que são necessários neste contexto e em particular ao digital. O propósito deste tipo de eventos não é, eu diria, falar sobre banalidades, mas também não é falar com uma linguagem científica e hermética dos académicos. O propósito é de falarmos de coisas sérias de uma forma que todos entendam. Isto é mais difícil, sinceramente, do que chegar aqui e apresentar um paper qualquer com muitas referências bibliográficas, porque com um bocado de sorte ninguém entendia e, portanto, ninguém era capaz de saber se eu estava a dizer coisas interessantes ou não. Aquilo que nós vamos aqui fazer não é utilizar esse jargão clássico dos cientistas, dos investigadores, mas vamos falar como da maneira que se fala numa universidade, que é falar pondo o conhecimento que transmitimos e que geramos em cima da mesa, mas com este desafio que é fazer com que toda a gente entenda. Feita esta introdução e dando as boas-vindas a todos, eu passo a palavra à professora Isabel Freitas, sem, no entanto, antes agradecer desde já a presença dos convidados e do moderador. Isabel, por favor. Professor, muito obrigada. É só uma breve apresentação e eu vou fazer mesmo uma breve apresentação porque o currículo de todo este painel é imenso, é enorme e eu tive alguma dificuldade aqui em selecionar, mas uma breve apresentação também para o nosso público saber quem são os oradores e desde já um agradecimento ao público e as boas-vindas a este webinar. Está connosco Duarte Valente, licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Minho, é jornalista de carreira, iniciou o seu percurso na rádio em 1992, em 1997 fez a transição para a televisão, primeiro na TVI, como repórter especializado na área política e desde 2001 na RTP. E é aqui que assume, em 2016, o posto correspondente da Estação Pública da Televisão em Bruxelas. Renato Cunha, antes de mais, nosso docente, aqui na Universidade Portucalense, no curso de Licenciatura em Gestão da Hospitalidade e no Short Master de Escansão, é cozinheiro, gastrónomo, enófilo, é chefe proprietário do Ferrugem, e chefe executiva do Vinha Boutique Hotel, uma unidade de 5 estrelas a surgir em Vila Nova de Gaia. Tem especialização em Turismo e Hospitalidade pela Universidade Portucalense, é membro da Rede Nacional de Mentores e jurado em vários concursos de gastronomia e vinhos de âmbito regional e nacional. Vítor Santos, General Manager Azores Hotel, da cadeia de hotéis DHM, conta já com uma vasta experiência internacional, assumiu a gestão de várias unidades entre a África e o Brasil, tendo regressado a Portugal no início deste ano, de 2020, para gerir a unidade do Grupo 5 Estrelas nos Açores. Especializado em direção hoteleira, tem um General Managers Program pela Cornell Hotel School, dos Estados Unidos, e Revenue Management pela Surrey University, Londres. O seu percurso passou nos últimos anos pela gestão de unidades, como o Pestana Hotel Group e mais recentemente a DHM, onde se encontra. Luís Rocha, e antes de mais também uma referência que é nosso docente aqui na Universidade Portucalense, no curso de Gestão da Hospitalidade, iniciou o seu percurso pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, fez o curso complementar de Hotel Management do Centro Internacional de Glion, na Suíça, fez o bacharelato em Gestão Hoteleira pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, mestre pela Universidade de Coimbra, no mestrado em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade.
Ao longo do seu percurso teve a concessão de vários restaurantes da cidade, como Fundação Serraus, Palácio da Bolsa, Marina Freixo, entre outros. Paralelamente faz consultoria e é como consultor hoje que se encontra na restauração, portanto consultor na área da restauração com a Casa da Música. E por fim o nosso moderador, Fernando Melo, a quem passo a palavra de imediato. É licenciado em Engenharia Física e Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, mas é como crítico de gastronomia e vinhos, que faz desde 1995, que se salientou no mercado. É colaborador permanente da revista Vinho Grandes Escolhas, da revista Evasões e dos diários Jornal Notícias e Diário de Notícias. É coautor do Guia Restaurantes de Portugal e dedica grande parte do seu tempo à formação graduada e pós-graduada em várias escolas superiores nacionais nas áreas da enogastronomia, restauração, história da alimentação, produtos regionais, entre outros. São breves referências para que possamos conhecer os nossos oradores de hoje. Fernando Melo, passa então a palavra. Muito bem, boa tarde a todos. Bem, isto é uma honra, porque, enfim, com um painel de excelência como este, é muito fácil fazer o meu trabalho, basta passar a bola, não é? Mas, por outro lado, queria ver se isto ia, num certo sentido, se nós íamos todos juntos, como se fosse num comboiozito mais ou menos harmonizado. Não nos conhecemos, quer dizer, eu conheço melhor umas pessoas que outras, conheço muito bem o Renato Cunha, conheço muito bem a Isabel, mas, enfim, basicamente, os que não conheço quem conheça e já ouvi falar, e são pessoas que eu respeito imenso. Eu começava, talvez, por lançar uma questão que é o nosso estado de espírito, que é muito importante, a nossa disponibilidade interior, a nossa disposição, não é? Retoma é sempre um tema complicadíssimo, é muito pesado para mim. A retoma é pesado, é deprimente e nós estamos deprimidos. De qualquer forma, temos meios para sair, porque somos pessoas intelectualmente orientadas, supostamente inteligentes, e com certeza já encontramos também os nossos próprios caminhos e harmonizados com os caminhos dos outros. Lanço aqui o anzol ao peixe grande que eu conheço, que é o Renato Cunha, e tenho essa curiosidade, porque primeiro, no tempo de confinamento, cheguei-me a convencer que nunca mais via os meus filhos, que foi uma coisa dramática para mim, literalmente. E depois agora estou nesta incógnita, não é? Quando eu for ao restaurante do Renato, as pessoas estão vestidas de astronauta, estamos todos com divisórias e separações e máscaras e não sei quantos. Não sei, eu não estou a confundir o modo com o saber, não é? Mas gostava de ver como é que vocês sentem isto para já. E alargando sempre, evitar olhar para a hotelaria, para este setor, apenas como os restaurantes. Porque nos hotéis, imagino que seja bastante mais complexo tudo isto, e bastante mais difícil de harmonizar, porque aí garantimos que as pessoas vêm das 4 partidas do mundo, não é? Renato, queres dizer a tua opinião assim para a gente começar a andar? Claro que sim. Então, boa tarde a todos. Eu acho que vai ser já aqui um desafio interessante. Fernando, eu confesso que os primeiros dias para mim também foram extremamente difíceis. Antes de mais, também é importante, acho que é interessante partilhar convosco que não foi fácil, ao fim de 14 anos, do restaurante abrir todos os ciclos semanais, dizer, e até porque eu fui dos primeiros a fechar, estamos a falar no dia 13 de março, curiosamente era uma sexta-feira 13, eu não sou supersticioso, mas fiquei com esta data bem presente na minha memória, que eu, por iniciativa própria, decidi fechar o restaurante. E decidi fechar o restaurante antes deste estado de emergência porque assustava-me 2 coisas. Assustava-me haver um episódio que eu não conseguisse controlar, que ninguém conseguia controlar, que fosse associado à imagem do restaurante. E havia aqui um aspecto que, aliás, em comunicado eu tive a oportunidade de o fazer, que era realmente salvaguardar a minha equipa, salvaguardar as famílias deles, salvaguardar a minha família e os meus clientes, porque realmente ter o ferrugem associado a um local de propagação de uma doença como esta realmente era dramático. E havia outra questão, e sem demagogias, porque como gestor
a quebra que tínhamos tido naquela altura já justificava completamente, ficava mais económico ter as portas fechadas do que estar a servir meia dúzia de refeições, porque as pessoas estavam todas apavoradas. Os dias que seguiram foram dias realmente muito difíceis, dias complicados, até porque era um ano, eu provavelmente em julho iria terminar com o melhor resultado, ia cumprir os objetivos do ano, em julho, e era um ano realmente muito forte, um ano muito bom, sob o ponto de vista económico, porque nós vivemos não só da notoriedade dos projetos, mas vivemos também da forma como, dos resultados económicos para os projetos poderem continuar, senão não se conseguem alimentar. Agora, eu ainda não reabri o Ferrugem, vai reabrir na próxima semana, dia 2 de junho. Durante este tempo deu para pensar em muita coisa, confesso que cheguei a equacionar, eventualmente não abrir, reparem, estou a dizê-lo publicamente, acho que pela primeira vez. Eu equacionei essa possibilidade porque vão ser tempos muito difíceis. Há uma coisa que eu espero, e tu há bocado falavas que parecem astronautas as pessoas que andam nos restaurantes, e eu esta semana tive a oportunidade e eu fiz questão de visitar um restaurante. E fui visitar um restaurante de cozinha tradicional, que foi o restaurante do Vítor, do meu amigo Vítor Peixoto, em Póvoa de Lanhoso, e senti um restaurante com uma abordagem natural. A única diferença que eu observei foi a utilização de máscaras por parte do staff e os clientes, naturalmente, quando chegam e quando se deslocam para ir à casa de banho, quando não estão sentados na sua mesa, foi o único momento em que eu senti um ambiente constrangedor. Havia alguém há dias que dizia que nós não podemos confundir hospitalidade com hospitalar. E aquilo que eu espero é que não se entre no delírio, porque nós muitas vezes somos, permitam usar esta expressão, somos mais papistas que o Papa, que é, um restaurante por si só já será, na minha interpretação, um local, tem que ser um local de boas práticas. E tem que haver um cuidado extremo com a higiene e com a segurança alimentar. Neste contexto, mais do que nunca, por isso temos que reforçar as medidas a adotar para cumprirmos realmente com aquilo que é necessário, mas também não podemos entrar, porque há sempre formas, reparem, nada disto é estanque. Se as pessoas pensarem que por mais cuidados que tenhamos, há sempre a probabilidade de acontecer alguma coisa, isto é real, nós também temos que ter aqui um fator que é um bocadinho de fator sorte, que é acreditar um bocadinho no fator sorte, ir a um sítio no qual nos sintamos, ir a um local no qual nos sintamos minimamente seguros e confortáveis, e também não podemos exacerbar essa ideia de que agora vamos andar todos aqui como se tivéssemos cloches enfiadas na cabeça, com plásticos à volta e com 1001 artefactos, porque isso não é execuível. Por isso eu acho que é importante sentir... Desculpa interromper, mas nessa altura se calhar é interessante também vermos o modo como se consegue fazer isso, não é? Porque como é que o consumidor vai voltar, não é? Claro que há curiosidade e as pessoas querem ir e também precisam de ir. Eu tenho o vício dos restaurantes, eu gosto de me sentar, gosto de sair, gosto de jantar e almoçar fora, por aí fora. E há muita gente que também gosta. Mas nós temos de voltar a cativar as pessoas, não é? Para regressar, que é esse fenómeno de regressar aos restaurantes. Não é só com o aspecto seguro, não é? Já lá vamos ao clean and safe, mas é com o aspecto volitivo, quer dizer, eu tenho mesmo vontade de ir, não é? E essa ingenuidade parece ter-se perdido, não sei. Eu francamente, a mim parece-me que as pessoas estão ávidas de regressar ao restaurante. Aos seus restaurantes. Aos seus restaurantes. Onde já iam, não é? Eu posso partilhar convosco um dado, é que os meus clientes habituais já todos me reservaram mesa para a próxima semana, praticamente todos. Eu, quando digo os habituais, são aqueles clientes que nos visitam com maior regularidade. E esses praticamente todos já o fizeram, ou seja, há aqui um lado afetivo muito importante para que haja realmente esta retoma e depois é contagiar o resto das pessoas, é nisso que eu acredito. Sim, muito bem. Muito bem. Luís Rocha, está aí? Onde é que está o Luís Rocha? Não está? Estás sem áudio, Luís. Já está. Eu partilho muito desta Luís, ideia do... Espera aí, eu gostava de orientar um bocadinho. Luís, ok, desculpa. No sentido de, porque nós nas nossas trocas de notas prévias, não é? Isto é a pedra de toque aqui mesmo, está bem que as pessoas querem voltar ao restaurante e gostam de ir aos sítios onde já iam e tal, voltar a conviver, fazer a sua vida de sempre. A noção de que nada se passou
faz-nos falta em termos humanos, é muito importante. Tudo isto já passou, mas sabemos que não é assim. Mas agora, esta questão da oferta para provocar nova procura, que era um tema que estava lançado por si, como é que vê neste caso concreto, neste caso da retoma, da reabertura das portas, não é? Eu acho que é fundamental nós abrirmos. E acho que todos temos que ter consciência de que os próximos tempos, acho que se calhar não precisamos nos preocupar com as lotações de 50%, porque se calhar nem todos vamos conseguir encher sequer os 50% que temos disponíveis. Portanto, portanto, eu acho que a nossa grande preocupação, eu acho que nós devemos abrir, fundamentalmente abrir e fazer com que exista oferta. E ao existir esta oferta, eu tenho esperança de que a procura vá progressivamente aumentando. Até porque eu acho que isto, o boca a boca vai começar a funcionar, inevitavelmente. Eu acho que há um aspecto muito importante que é nós transmitirmos a segurança sem aquilo que o Renato falou, sem acharmos que estamos dentro de um hospital, não é? Quer dizer, nós continuamos a poder estar de máscara e sorrir para as pessoas, e isso é fundamental. As pessoas estão desejosas de carinho, estiveram confinadas durante muito tempo e estão ávidas de carinho. E, portanto, eu acho que nós podemos continuar a dar esse carinho. Temos que o dar de uma forma diferente. Vamos ter que o dar de forma diferente. Mas nós taparmos a boca e abrir os nossos olhos e a nossa cara consegue expressar felicidade. Estão a ouvir bem? Mais ou menos, está assim um bocado aos soluços. Estava eu a dizer que é muito importante nós conseguirmos comunicar com as pessoas mesmo tendo a cara tapada, quer dizer, nós mesmo de cara tapada, se estivermos a sorrir, as pessoas percebem que nós estamos a sorrir. Portanto, eu acho que isso que é muito importante para fazer com que as pessoas voltem a frequentar a restauração. Está certo. Muito bem. Vítor Santos, está por aí? Estou por aqui. Eu como tenho... Esse balanço, o balanço nacional e internacional, ou seja, o inteligente que nos traz notícias do mundo, que diz o que é que se passa lá fora. Bem, eu posso partilhar um bocadinho... Como é que é? Eu posso partilhar um bocadinho a experiência aqui, não como restauração, mas mais como uma unidade hoteleira. Portanto, eu a 15 de março já estava a fazer comunicações um bocadinho à equipa desta preocupação, e só para terem uma ideia do impacto, nós temos standards de operações e eu comuniquei, os standards estão cancelados, ou seja, isto não 5 estrelas, comunicar a uma equipa, para mim foi histórico, dizer assim, a vossa segurança neste momento é a prioridade e aquilo que vocês julgarem que é um bom atendimento na vossa segurança e distanciar-se das pessoas e dos nossos hóspedes, eu quero a vossa segurança. Foi uma lição de equipas, de clientes. Para mim foi... Como é que foi a reação imediata do staff? Eu vou-lhe ser franco que eu apliquei logo o termómetro. Okay? Eu já tinha visto algumas situações na Ásia em que, portanto, para nós é novo. Okay? Tudo isto é novidade. Não é novidade em algumas regiões. Portanto, eu rapidamente apliquei o termómetro na entrada. Os hóspedes ficaram extremamente gratos, ou seja, aquele impacto que para nós pode ser constrangedor, não vou fazer isto num 5 estrelas, nesta fase, a 18 de março já, o hóspede interpretou como segurança e disse muito bem, obrigado, e eu estou-lhe a partilhar que coloquei descartáveis de pratos no pequeno almoço 5 estrelas e foi um atrevimento muito grande. Eu não sabia qual era a reação dos hóspedes ao descerem para um serviço de 5 estrelas em que está a pagar 300 euros por noite e que tem descartáveis de pratos de bambu. É definitivamente um atrevimento da minha parte como General Manager de dizer a segurança dos hóspedes e do staff é fundamental. Foi uma surpresa para mim porque as pessoas realmente escreveram reviews sobre a reação rápida que nós tivemos às notícias que estavam a ver. Foi totalmente o oposto, compreenderam, estiveram muito contentes com as medidas que o hotel tomou rapidamente.
Eu acho que esta fase que nós estamos a viver, e definitivamente é deprimente, mas eu acho que começa a ser um habitué eu posso lhe comparar, não há nada comparável neste momento a uma pandemia, mas eu posso enumerar diversos casos, desde o terrorismo, desde o atentado do 11 de setembro, em que há mudanças radicais. Eu dou-lhe o exemplo de Londres, em que um atentado terrorista afetava nas primeiras fases 1 ano de ocupações e subitamente em 30 dias os hotéis recuperavam, não é? Portanto, eu acho que é interessante ver esse batimento, não é? Como é que a reação e a reposição, não é? E eu, sendo um bocado o new school da hotelaria, eu convivo com isto, eu convivo com estas mudanças bruscas de ciclos, de tendências, de consumismo. Estamos a falar que de há 10 anos para cá nós temos, toda a gente fala de gerações diferentes, 5 gerações, millennials, baby boomers. Repare que o mundo está numa mudança de tal forma, de quedas a pique e mudanças radicais, que a minha abordagem a estas pandemias é estar preparado de um dia para o outro para tomar as decisões. E acho que é um bocadinho essa a mensagem que eu deixo, que repare, eu devo ter lido quase 200 depoimentos de opiniões, portanto, eu diria o too much information e o no information. Nós já nem sabemos o que é que usamos, viseiras, não usamos viseiras, mas o sorriso... Sim. Isso deve ter sido complicado. É bastante complicado. Há definitivamente para nós, Portugal, acho que somos um país fantástico pós-pandemia. Sou muito positivo quanto não estou dramático quanto à recuperação. Pode demorar um bocadinho, como é lógico, mas nós somos um green destination, o distanciamento social, ok? Tivemos repara, aqui as medidas, por exemplo, nos Açores, foi cada vez fechar um bocadinho o acesso quase por avião, já estamos numa normalidade aqui nos Açores, e há uma certa preocupação da retoma ao turismo. Eu acho que nós tivemos a atitude certa a nível governamental de fechar e antecipar as medidas para ter um bocadinho o verso da medalha mais à frente. Portanto, Quer dizer, ainda é capaz de ser cedo para falarmos, não é? É bastante cedo, mas nós não poderemos deixar de estar preparados para estes cresces económicos de quedas a piques e subidas a piques. Eu tenho um certo feeling que não sei, e é uma questão que eu deixo a toda a plateia, se terá sido o tempo suficiente para nós mudarmos de hábitos? Essa é a pergunta que eu deixo. Será que foi tempo suficiente de um momento para o outro nós mudarmos completamente de hábitos? Acho que vai ser uma retoma... Conseguem-me ouvir? Acho que vai ser uma retoma gradual e temos de estar um bocadinho preparados para tudo. Eu não tenho, como se pode dizer, a fórmula do que é que vai ser o futuro, mas estar um bocado preparado para tudo. É um bocado, esta é a minha opinião. É lógico, com as medidas de higiene e segurança e adaptação. Eu dou um exemplo que aqui o nosso hotel é um hotel de 5 estrelas. Nós arrancámos a semana passada um conceito de, não é takeaway, é um take me home, ok? E quando pensarmos um 5 estrelas fazer takeaways, isto é o conceito de churrasqueira, não é? Ninguém imaginaria. Mas é um nicho de mercado que nós consideramos que as pessoas estão a retomar. Há uma fase gradual que é jantares em casa com amigos, com imensa gente. Portanto, as oportunidades de negócio existem de forma diferente. A vontade de consumir em restaurantes é feita de forma diferente e será de volta a sentar à mesa. Mas, por exemplo, este take me home que nós decidimos dar o pontapé de saída está a ter uma adesão fantástica, porque vai demorar um bocadinho até as pessoas se sentar à mesa de um restaurante. A primeira fase, no meu ver, será em casa.
com grandes jantares, ninguém quer cozinhar. E, portanto, é as encomendas de leitões, de sushis, Esta é uma abordagem da adaptação que eu falo sobre estas novas tendências. É um bocadinho esta minha opinião sobre esta fase que estamos a viver. Muito bem, muito bem. Oh, Renato, vou voltar a ti para uma coisa muito simples, mas isto não estava uma maravilha antes do Covid. Não estava fantástico, não é? Não, portanto... É uma das minhas piadas favoritas, é que Portugal é o único... Portugal e as cidades portuguesas são as únicas cidades em que os melhores restaurantes estão vazios. Tem poucas pessoas. Estou a exagerar. Mas nós ainda temos um problema de percepção da qualidade e do custo-benefício, não é? E isso não ficou resolvido, não é? Não, de todo. O problema é que proliferam conceitos gastronómicos e demasiada aculturação, na minha opinião. E nas grandes cidades, como o caso de Porto e Lisboa, nascem restaurantes como cogumelos, não é? E muitas vezes, Fernando, eu até sei que nem é o teu caso, mas até vou ter a ousadia de dizer que os mídia e os opinion makers têm alguma responsabilidade, a meu ver, a esse nível, que é, abre-me um conceito qualquer que ainda não é consistente e estão logo a dar-lhes palco e a dar-lhes um protagonismo, quanto a mim, exacerbado, porque, e por vezes fazem o quê? Fazem com que os nossos clientes ou potenciais clientes dispersem com muito ruído, com muitas coisas que não fazem, a meu ver, qualquer sentido. E às vezes, por acaso eu não posso queixar no meu plano particular, como é óbvio, mas vejo às vezes grandes instituições, grandes restaurantes, que têm já com várias gerações inclusivamente, que são preteridos em função destes novos conceitos. Não que eu não sou nenhum velho do Restelo, naturalmente, mas é preciso, estamos numa fase em que, quanto a mim, é mais importante premiar a consistência e a excelência do que propriamente a novidade. E os mídia muitas vezes só querem novidade, só querem, digamos, eu diria quase uma fantochada, que é o que acontece muitas vezes, conceitos que não têm qualquer nexo, não têm consistência, abrem as portas e ao fim de meia dúzia de meses fecham as portas porque achavam que iam conseguir ter retorno em apenas 4 ou 5 meses, e eu acho que isto é muito mau para o setor. Eu fico escandalizado, fico horrorizado quando vejo um restaurante ou um espaço de restauração em bebidas, às vezes mais informal, que ao fim de meses fechou as portas porque dizem que não tinha retorno. E eu andei, no meu caso particular, andei cerca de 3 anos até conseguir ter algum retorno e andei a investir porque acreditei no projeto, mas concordo em pleno contigo e eu próprio sinto na pele, mas também é verdade que eu tenho um restaurante, agora estou com 2 mundos, com 2 realidades, como foi apresentado no início, com o Vinha Boutique Hotel, onde eu me encontro neste momento a trabalhar, mas o que é verdade é que um restaurante que esteja localizado como o Ferrugem, agora vou ter que encontrar outras formas de comunicar, e vou ter que comunicar muito mais, porque vai ser muito mais difícil, porque há poucos clientes e toda a gente vai jogar todas as cartas que tem para conseguir ficar com os 50% de tudo, não é? Pois, exato. E o Duarte Valente está aí? O Duarte está aí? Aqui. Está. Boa tarde. Olá. Olha, Duarte, há aqui uma questão que também tem a ver, nós estamos aqui a tocar isto, estás com certeza a seguir, não é? Mas a informalidade económica nos restaurantes é um problema grande, não é? E isso exige um treino individual, um treino também conceptual muito forte. Como tens este lado, a capacidade de ver as coisas do exterior e como vês as coisas de uma perspectiva até europeia, digo, eu não sei, parece que esse problema está identificado na restauração geral ou será um problema nosso, local? Quando falo de informalidade, falo de várias coisas. Neste momento. Diz? Eu acho que é um problema geral, não é? Não é nem só sequer de toda a Europa, de todo o mundo, não é? Deixa-me só fazer um pequeno disclaimer antes de começar, porque como a professora Isabel Vaz de Freitas nos apresentou a todos, onde ter reparado que eu sou o único que não tenho nada a ver com o turismo, a não ser quando sou turista, e gosto muito de ser turista, e portanto vou falar um bocadinho também nesta qualidade. Mas efetivamente, sendo o turismo, a restauração, a hotelaria, do ponto de vista do consumidor, do cliente, um ato eminentemente social, eu acho que quando as pessoas perceberem que a sociedade voltou
não sei se voltará àquilo que era há 2 meses atrás, mas é muito perto disso do ponto de vista sanitário. Do ponto de vista da segurança epidemiológica, as pessoas vão querer voltar. Eu tenho muita vontade de voltar a Portugal e de voltar ao restaurante do Renato, quando vou de férias a Portugal, e não quero deixar de ir. Agora, não quero estar num restaurante com um acrílico a separar-me da minha mulher ou da minha filha. Quero continuar a usufruir desse momento como um momento social. Eu estava a tentar puxar o fio do restaurante enquanto empresa, porque um restaurante é uma empresa, não é? E se essa empresa, se ela se quer saudável ou se quer carregada de problemas e de passivos que não fazem sentido nenhum. Porque da minha aprendizagem, da minha célebre ciclo de 8 meses, célebre para mim, porque eu repito muitas vezes para mim, quando abre um restaurante com grande hype, como há bocado estava o Renato a referir, coisa tudo muito bem, grandes agências de comunicação, que nós também somos pressionados, não é? Pelas agências de comunicação a fazer as coisas assim assado, mas de repente é uma empresa e quando chega aos 7, 8 meses, a máquina começa a empancar. Porquê? Porque não há impostos pagos, há imigração ilegal, há trabalhadores que não estão devidamente registados e com a sua situação regularizada, há problemas de fornecimentos, não é? De continuidade de fornecimentos, as cadeias de fornecedor, enfim, tudo parece de repente rebentar nas mãos, e rebenta nas mãos se não for bem gerido, não é? O aspecto é que um restaurante ou um hotel não é diferente de uma outra empresa nesse aspecto, não é? É isso mesmo que quer dizer. É por aí que eu queria puxar. Para depois e os passar... apoios existem, enfim, o governo português, como os outros, têm divulgado isso ao longo destes meses, sobretudo desde o momento em que se percebeu que há um impacto económico gigante que pode ser maior do que a própria pandemia na vida das pessoas, e os mecanismos estão a ser postos em prática. Agora, para quem vive à margem, com recurso à economia informal, da economia clássica, daquilo que deve ser o pagamento de impostos, etc., é evidente que é mais complicado, porque há sempre, e todos os dias temos casos desses também, casos de empresas que não conseguiram um apoio da Segurança Social ou os esquemas previstos pelo governo apenas porque não estavam preparadas já antes da pandemia para isso. E isso é um problema que não pode ser atribuído a esta situação, é um problema económico, enfim, que em Portugal pesa se calhar mais do que noutros países da Europa. Luís, está aí Luís Rocha? Eu vou perguntando se está protocolarmente, porque eu não vejo todos ao mesmo tempo. Luís Rocha? Luís Rocha, desmaiou. Não, estou cá. Luís, mas entretanto, está a acompanhar isto tudo, não é? Está a acompanhar a conversa. Claro que sim. É o seguinte, a reação e a preparação das pessoas para o preço que estão a pagar pelos serviços, seja num hotel, num restaurante, um petisco, uma garrafa de vinho, uma coisa qualquer, essa percepção, a percepção de valor que o cliente tem sido um dos grandes desafios, para não dizer um elo fraco também, da nossa atividade, não é? Como é que se pode dar mais força às pessoas e levá-las a ter mais, a acreditarem mais que o seu dinheiro está ali a ser bem gasto? Eu acho que nós temos que ter sempre presente de que aquilo que nós temos que fazer, seja quando o cliente vai a um restaurante ou um hotel, é que a experiência que ele tenha seja muito boa e que no mínimo atinja as expectativas que ele criou. Eu acho que a partir daí nós conseguimos controlar, por assim dizer, a forma como nós conseguimos vender os produtos. Quer dizer, nós não podemos estar a dar gato por lebre, obviamente, e temos que ser justos naquilo que damos, e cada vez é mais importante que a relação preço-qualidade tenha um equilíbrio perfeito. As pessoas cada vez mais estão informadas.
O conhecimento das pessoas, a informação, seja ela de vinhos, seja ela relativamente às comidas, cada vez é maior, há mais interesse das pessoas por estes dois temas e, portanto, o importante é nós fazermos com que as pessoas se sintam confortáveis com aquilo que nós estamos a oferecer. E eu acho que se isso acontecer, dificilmente nós temos clientes insatisfeitos. Sim. Vítor, as pessoas sentem esta confiança por parte das pessoas também, em todas as frentes na hotelaria, ou as pessoas estão a... Eu estou a falar do estão porque eu penso que é preciso ligar o antes ao pós, não é? O pós estamos nele agora, enfim, se Deus quiser, mas estamos... já havia problemas de credibilidade, problemas de acreditar no sistema em que o dinheiro era bem gasto, não é? Bem, eu tenho uma opinião que já há alguns anos que tem sido um bocadinho a minha guerra na indústria da hotelaria. Felizmente esta cadeia ADHM tem este foco. Qual é o foco? Eu acho que as unidades hoteleiras sempre procuram um bocadinho a standardização dos produtos. E eu sou completamente o oposto, que é a personalização dos produtos, ou seja, vou aos Açores, eu quero tomar um pequeno almoço com queijo local, com fornecedores locais, com uma sustentabilidade da experiência. Eu estou nos Açores e como coisas dos Açores, ou seja, eu acho que a personalização... As pessoas valorizam isso. E isso é um added value à experiência, ou seja, se eu não crio uma cadeia de ligação com os produtores locais para ter o chá, o café, portanto, há sempre um trabalho que tem que ser desenvolvido da personalização do produto, da experiência, e a experiência não tem valor. Portanto, eu se tenho a mesma experiência que estou em Londres ou a tomar um café americano ou alguma coisa, se chego aos Açores e tomo um chá gorriano ou um queijo de São Jorge ou um pequeno almoço, esta personalização é o que faz elevar o preço, porque tem um background de relações com os fornecedores que dá muito trabalho, percebe? Nós temos que ir aos fornecedores, temos que conhecer os níveis de higiene do fornecedor. Mas esse é um aspecto que eu venero na vossa atividade, a ligação com os fornecedores e o completar do ciclo, não é? Isso é muito importante. Sim, porque repara, e daí a importância do turismo e das unidades hoteleiras, que nós estamos a falar de uma indústria que tem cerca de 10 ou 15 elos de indústrias ligadas, ou seja, é preocupante quando a cadeia de distribuição que somos nós, os hoteleiros e os restaurantes, estamos a afetar um sem número de indústrias pela falta de consumo, não é? Uhum. E o Renato falava muito bem que eu acho que a fase que nós vamos atravessar vai ter que ser um engajamento muito forte entre fornecedores. Eu sei que vai haver competição, eu sei que vai haver a tentativa de preço, mas eu acho que é super importante, e eu falava isso com os meus fornecedores. É lógico que os restaurantes vão descer preço, mas depois é um fim à vista. O que é que acontece? O esforço que está a ser feito é pelos restaurantes, não pelo fornecedor e sua distribuição, mas tem que haver esta ligação. Eu preocupo-me bastante, que era aquilo que eu falava, que era, os últimos anos há o termo que nós chamamos travel trend, que disparou. As pessoas viajam 4, 5 vezes ao ano. Eu, se me recordar dos meus pais, viajar a Madrid ou a Londres era uma coisa super luxuosa, ou seja, nós quase que dizíamos aos amigos em criança: o meu pai foi a Londres. E reparem, hoje é apanhar quase um autocarro aéreo, não é? Esta tendência de viajar e de consumir é algo que nós que estamos na indústria temos que forçar. As pessoas não podem perder esta tendência e às vezes é um bocadinho por via do preço que vamos forçar, que se calhar a curto prazo vamos perder um bocadinho, mas temos que persistir, que as pessoas não deixam de ir aos restaurantes, que não deixam de viajar. Eu dou um exemplo um bocadinho da TAP, está a preparar, e vou fazer aqui um bocadinho de publicidade aos Açores, mas eu senti um bocadinho isso. A TAP, eles neste momento estão a preparar julho com 50 € ida e volta, por exemplo, para os Açores.
qual é a interpretação? É forçar um bocadinho a que as pessoas não deixem de viajar, não deixem de... É lógico que a segurança e a higiene primeiro, nessa altura... Sim, mas aí vai ser bastante difícil, pelo menos o caso da Madeira foi assim, vai ser bastante difícil voltar ao zénite, não é? Voltar outra vez ao momento ideal, porque isso assim, o que nós temos visto é que a compressão de preço traz, para já não traz talvez o cliente certo, traz um cliente uma fasquia um bocadinho mais baixa, com menos exigências, ou talvez mais exigências, menos espetacular, digamos assim. Não vem em festa, vem Eu não sei, sabe que eu acho que todos nós fomos afetados. Todos nós fomos afetados, donos de empresas. Eu acho que o poder de compra baixou relativamente em quase todos os setores da sociedade, percebe? Eu acho que esta fase que nós vamos atravessar, o mercado português, como é lógico, agora temos que analisar que nós batemos recordes. Os últimos 5 anos temos de ter a perfeita consciência que o céu era o limite, nós batemos recordes de ADRs, batemos recordes de tudo e mais alguma coisa, não é? E por mérito do excelente atendimento, a excelente gastronomia como chefes de cozinha, como o Renato e como outros restaurantes, vamos continuar a estar nas bocas do mundo e a tendência de viajar não será com os mesmos números que outros tempos, mas eu acho que é preciso ter em consciência que nós tivemos a bater recordes quase durante 5 anos, percebe? A retoma será feita com outros volumes, com outras, mas Portugal vai continuar a ser um destino super atrativo para a retoma. Essa é a minha opinião. Duarte. Estou aqui. Sim, Duarte, esta questão da mobilidade está muito associada também com o low cost, não é? Alterou completamente as regras do jogo. Como é que nós podemos fazer e traduzir isso a uma escala estritamente... Quer dizer, eu gostava que acontecesse qualquer coisa dentro do nosso país, não é? Que estimulasse um bocadinho esse conceito de luxo, do luxo acessível, da mobilidade dentro do seu próprio país. Que não se chamasse viajar só a ir para o estrangeiro, a fazer voos de longa duração, transatlânticos e etc. e tal. Porque nós temos muita coisa fantástica, temos mesmo, não estou a fazer um discurso de Estado Novo nem nada, mas temos muita coisa para... Concordo. E qual é a pedra de toque para isso? Bem, eu acho que, por exemplo, as empresas europeias de low cost contribuíram até para dinamizar o turismo nos Açores, por exemplo, não é? Eu acho que, sem fazer muita publicidade, mas a Ryanair, com aquela linha que tem entre o Porto de Lisboa e São Miguel, levou muitos turistas, inclusive portugueses, ou se calhar na sua maioria portugueses, para os Açores, não é? Portanto, e vemos que, por exemplo, aqui a Comissão Europeia, quando faz as suas recomendações para o transporte aéreo, que é um foco essencial, porque eu não sei se quem nos está a ver tem bem essa noção, mas 80% do turismo na Europa é feito por europeus que se deslocam entre os diferentes países. E portanto há aqui um foco muito importante em salvar... Configura uma espécie de turismo interno. Exatamente, à escala continental, mas sim, não é? E isso é que tem sustentado os crescimentos, as taxas enormes de crescimento, não só do turismo português, mas de todos os grandes destinos europeus. Não são só os asiáticos que vêm muito à Europa, mas não são só esses, não é? Eu julgo que, por exemplo, voltamos ao caso dos Açores, porque é um caso de um extremo geográfico. O turismo asiático tem pouca expressão, não é? Portanto, são os europeus, muitos da Europa Central e do Norte, que procuram esses destinos. E há um cuidado, dizia eu há pouco, muito grande nas recomendações que são feitas pela Comissão Europeia, sobretudo no que diz respeito ao transporte aéreo, para não deixar cair não só as companhias low cost, mas também as grandes companhias que transportam internamente estes passageiros. O governo alemão vai injetar 9 mil milhões de euros na Lufthansa para não deixar que a Lufthansa caia, não é? E vai ficar com 20% da empresa.
vai ser o principal acionista da empresa. Eu acho que se calhar vamos ver isso acontecer em Portugal também, mais tarde ou mais cedo, porque É a um TAP bocado vai inevitável. precisar de capital, não é? Exato. Renato, era isto que tu configuravas, ou que tu prefiguravas, digamos assim, quando falavas da importância do turismo interno para a retoma? Era isto ou era ainda de uma outra coisa? Renato, estás com som? Desculpem, tinha o som desligado. Eu claramente que acredito, sempre acreditei no turismo interno. Nós não podemos, nós temos que piscar o olho naturalmente e é muito importante com este fenómeno deste crescimento exponencial que aconteceu nos últimos anos, foi muito importante para determinadas regiões, mas o turismo interno, para mim, eu acho que é absolutamente essencial. Acho que está aqui até uma oportunidade e eu penso que o foco de muito deste setor tem que passar nesta fase por necessidade, mas também por uma estratégia para o futuro, por uma aposta para o mercado interno, porque muitas vezes foi-se descurando o mercado interno pensando só nas pessoas que vinham de fora. E eu acho que isto também constitui uma oportunidade, é uma dificuldade, mas também uma oportunidade. Outra coisa, já agora permite-me dizer isto, Fernando, há um bocado quando se falava da questão do valor, eu acho que isto é importante, nós temos que resistir todos à ideia de que vamos descer a nossa tarifa média, ou seja, que vamos baixar os valores para conseguir seduzir mais pessoas para virem aos nossos espaços. É muito importante resistirmos a isso. Não é caminho por várias razões. Se nós temos uma menor ocupação, uma taxa mais pequena de ocupação dos nossos espaços, se temos a mesma estrutura de custos, nós temos que resistir a isso tudo porque senão não é viável e não é possível mantermos por cá durante algum tempo. Não fazer aquilo e não fazer nunca aquilo que eu confesso que fiquei horrorizado na Páscoa, de uma cadeia cujo nome eu não vou pronunciar, uma cadeia da grande distribuição, que veio anunciar uma proteína animal a um preço absolutamente ridículo, quando eu sei que foi pago ao mais baixo de sempre ao produtor. Ou seja, o produtor é que pagou as favas desta crise. Estamos a comprimir a economia, não é? Não, nós aí estamos a arruinar toda a gente e nós temos todos uma responsabilidade muito grande que é posicionar, manter o posicionamento. O que nós temos que fazer é dar mais pelo mesmo valor, ou seja, eu acho que já foi dito, o Luís também já falou disso, o Vítor, que é pelo mesmo valor nós temos que dar mais, temos que sorrir mais, temos que nos aplicar e fazer melhor, e receber melhor, mas nunca descaracterizar aquilo que é o nosso produto e arruinando quem está a montante, porque muitas vezes o que tem acontecido é aproveitar estes momentos de crise para baixar, tornarem-se mais competitivos e quem está a montante no processo é que acaba por pagar as favas e isso não é justo, não é correto e nós temos todos também uma responsabilidade social a esse nível. A Isabel Vaz de Freitas lançou uma flecha antes de todas estas nossas conversas, quando fomos conversando, não é? A preparar esta sessão, falou de um aspecto que me pareceu muito interessante, que o setor mostrasse a sua criatividade, porque também tem uma inteligência própria, não é? O turismo é uma atividade vulnerável, é um setor já com muita experiência, tem a sua resiliência, tem as pessoas desde sempre, não é? Uhum. Criatividade. Será pedir muito? Fernando, é para mim a pergunta? Sim, pode ser. Sim. E para todos. Mas eu dou alguns exemplos de criatividade. É uma coisa que eu faço com os meus amigos e o Luís Rocha está aqui e a Isabel também já participou, são os famosos potes. Eu acho que nós temos aqui, a criatividade está sempre presente, é sempre uma ferramenta. Uma das coisas, quando eu falo dos potes, é uma iniciativa que eu tenho feito de forma privada, mas já estou a pensar nesta estratégia para potenciar o negócio, que basicamente é cozinhar ao ar livre, com fogo de chão e fazer comida rústica, comida da aldeia, mas com coisas absolutamente extraordinárias. Até porque o target é o mesmo, ou seja, nós conseguimos chegar ao nosso target da mesma forma, mas com uma oferta diferenciada, com um produto diferente e um produto de memórias. E isto é criatividade, para mim isto é criatividade, é encontrar outros modelos, outros formatos, tendo sempre presente um aspecto que é o aspecto fundamental, que é a boa gastronomia, a qualidade e a hospitalidade. E a partir daí, isto é uma forma, quanto a mim também, de reinventar. Eu neste projeto posso dizer que o Miguel, que não me está a ouvir, neste projeto onde eu estou também agora para além de Ferrugem, eu já pus o Miguel literalmente à procura de potes para nós promovermos aqui um spot eventualmente para fazermos atividades ao ar livre, ou seja, a criatividade
é realmente, quanto a mim, uma ferramenta para nós conseguirmos dar a volta a isto tudo. A experiência é que tem de ser única, não é? Tem de ser sempre uma grande recompensa, não é? Só há para mim 2 tipos de cozinha, a boa e a má. Só há 2 registros, a boa e a má, ponto. Sim, não está mal visto. Mas Vítor e Luís, gostava dos vossos pontos de vista, do ponto de vista também da autoria. Eu sou 100% de acordo com aquilo que o Renato disse. Quer dizer, a inovação vai ter que ser, nós vamos ter que arranjar coisas novas para fazer. Falando aqui um bocadinho da DHM, que eu conheço alguns conceitos que eles têm, nomeadamente em termos de hotéis, eles têm coisas novas, diferentes, e isso é que vai fazer as pessoas optarem por um ou por outro. Quanto melhor for a experiência, melhor vai ser a recordação que quem esteve connosco vai ficar. E isso é que vai contar no futuro. Eu acho que a diferença na experiência vai ser fundamental. Também para aquilo que eu falava há pouco do preço. O preço, se nós proporcionarmos uma experiência daquelas que nunca mais se esquece, o preço passa para segundo lugar, quase certeza. Sim, porque a experiência, podemos chamar luxo, pronto, não é luxo no sentido clássico, mas é aquele luxo que a pessoa pode comprar, é aquele luxo que tem direito, não é? O luxo é relativo. Isso. Aquilo que o Renato falou há pouco dos potes, né, que eu já tive a felicidade de partilhar, aquilo é um luxo. São produtos de alta qualidade, extremamente bem confeccionados, todo aquele ambiente que se gera à volta do pote, não é? Aquilo é um luxo. Portanto, o luxo é uma coisa um bocadinho relativa. Não é? Exatamente isso. O luxo é exatamente isso. Vítor, qual é o seu comentário disto? Bem, a criatividade acho que faz parte do nosso DNA, não é? Eu passei por algumas experiências e várias unidades, entre transformar hotéis em galerias de arte, entre bares terem pintores a pintar ao vivo como o seu estúdio. Portanto, eu acho que eu costumo dizer que vender camas e casas de banho já não faz parte da nossa indústria, percebe? E essa criatividade é todos os dias eu tenho que estar a pensar em novos conceitos. Eu estava a dar o exemplo do Take Me Home, que é o novo conceito que nós estamos a lançar, não é? É num conceito mais cuidado, de ir até a casa das pessoas. Nós, na DHM, e o Luís falava, nós temos um conceito muito, muito personalizado. Eu dou-lhe um exemplo, sei lá, nós tínhamos o conhecido Manzarra da televisão, que adora cães, e nós colocávamos desde comida de cachorro dentro do quarto e uma fotografia. Esta personalização é extremamente importante, e essa criatividade, portanto, as vivências, para mim o profile de funcionário hoje em dia é extremamente pessoas dos diversos ramos de atividade e hobbies fora dos hotéis, ou seja, nós neste momento acabamos por ter, eu tenho guest relations aqui que são saxofonistas exímios e trazemos para dentro do hotel essas atividades, até que o próprio staff, que fica extremamente engajado no objetivo do hotel. E cada vez mais eu vejo cadeias a personalizar os seus produtos e a ir um bocadinho. Eu diria que os locais fazem parte neste momento do interior dos hotéis, já não é o conceito de o tradicionalismo extremamente exclusivo, extremamente... Portanto, alguém que vem a um hotel, mesmo que seja de 5 estrelas, ele vai querer ter o feeling local. E se não tivermos os locais e os habitués dos locais dentro das nossas unidades, a experiência já não é autêntica. Seja ele 5 estrelas, 4 estrelas, é um bocadinho essa é a minha opinião. Portanto, vamos lá ver se eu estou a entender bem. O Covid nós consideramos que já está ultrapassado. Portanto, estamos a pensar completamente pós-Covid. Ninguém está por a hipótese de que não ultrapassamos ainda, não é? Portanto, já ultrapassamos.
Eu acho que é muito cedo para falar. Eu diria que nós temos de estar preparados um bocadinho para tudo, não é? E é aquilo que eu falava da adaptabilidade. Isto, nós acordámos com notícias diferentes de um dia para o outro, não é? Sim, Vítor, mas é assim, depois estamos todos nisso, mas a verdade é que nas plataformas de compra de viagens, de estadias, de noites, de refeições, tudo é mais alguma coisa, não se toca nesse assunto sequer e só se mostra um mundo de facilidades, não é? Sim, claro que, repara, eu dou um exemplo da aviação. Falávamos aqui o antes do Covid, a aviação estava com problemas sérios já antes do Covid, com a história do Boeing Max que estava no chão, não tinham entregas de aviões, falência, portanto já vinha um problema da aviação. Portanto, quando nós falamos de viagens, a aviação está completamente sufocada para voltar ao ativo e gerar cash flow, isso é urgente. E claro, terá que forçar um bocadinho a parte positiva de que se pode viajar, mas eu acho que ainda é um bocadinho cedo para percebermos. Eu gostaria de dizer e ser extremamente já viagem, saem de casa, claro que para a nossa indústria é super importante, mas eu acho que dentro de 15 a 20 dias será importante, estes próximos 20 dias para mim são extremamente importantes. Eu diria que são os mais importantes para nós percebermos o futuro. Perfeito. Renato, assim um balanço. Bem, eu diria que nós estamos com menos um membro, não é? E nós temos que pensar como aquela pessoa que tem uma deficiência, não tem um braço e que vai desenvolver mais competências no outro braço e nas pernas e vai reforçar os outros membros. O que nos está a acontecer, o que eu sinto que me está a acontecer neste momento e a todos nós nós temos aqui nós temos que reforçar aquilo que temos que ter alguma confiança e temos que nos abstrair, acima de tudo, desta conjuntura e das dificuldades. Estão a ver aquele momento em que nós, quando somos miúdos, nos zangamos com os nossos pais, temos assim, ou os pais zangam connosco, mas nós sabemos que no dia seguinte vamos ter que superar aquilo, porque continuam a ser os nossos pais, nós continuamos a ser os filhos, e a vida tem que continuar. E eu diria que é exatamente esse sentimento que eu tenho neste momento. Houve uma zanga, nós estamos zangados com o mundo zangou-se connosco, e nós temos que amanhã acordar e pensar que vamos ter que fazer as pazes, e eu não vejo outra forma, porque há outra coisa também, e para não estar a ocupar mais este espaço, que eu devo dizer, eu tento estar informado todos os dias, mas já não tenho paciência para acompanhar tudo aquilo que se debita diariamente, porque há muito ruído. Porque debita-se pouco e repete-se muito. Debita-se pouco e repete-se muito. Repete-se tudo e parece que estamos a ver aqueles programas de futebol que depois do jogo terminar estão a discutir aquilo que já toda a gente viu e que não há luz nenhuma no final. Por isso, e entre os grupos do WhatsApp, e são muitos aos quais eu estou ligado, com muitas pessoas do setor, de norte a sul do país, e entre aquilo que são os programas de discussão pública. Eu confesso, e não tenho nada contra a televisão, desculpa, Duarte, não tenho nada contra o vosso setor. Eu tento estar informado. Por isso é que eu fui convidado, é para isso, não é? Exatamente. O Duarte já vai reclamar comigo. Mas só para concluir, eu acho que também é importante nós dosearmos o caudal de informação e de desinformação que estamos a receber diariamente. Por isso, uma das coisas que eu tento fazer é abstrair-me um bocadinho e até esquecer-me, porque senão acordaria todos os dias deprimido e sem vontade de trabalhar. O que eu faço propositadamente, intencionalmente, é acompanho as notícias QV, mas depois tento focar-me no meu trabalho para realmente encontrar motivação e energia, porque senão não o teu trabalho já é intrinsecamente criativo, portanto tens de estar à vontade para poder criar, não é assim? Exatamente, até porque, tal como eu vos expliquei, os primeiros 15 dias nós decidimos ir do Porto para a aldeia, para a minha casa ao lado do Ferrugem, e na aldeia, os primeiros dias, por exemplo, dediquei-me a podar as árvores, coisa que eu já não fazia há uns anos, porque tinha que me abstrair disto tudo, que eu não conseguia estar colado à televisão, nem colado às redes sociais, porque senão ia entrar numa depressão total. E por isso eu acho que neste momento também é preciso fazermos isso mesmo, que é acompanhar quanto baste aquilo que surge em termos de informação, mas temos que estar com a cabeça fresca para podermos desenvolver o nosso processo criativo e também em termos de organização, em termos de desenvolvimento, senão não conseguimos trabalhar. E essa é a única forma de superarmos, é essa a única forma que eu vejo de superar isto tudo. Muito bem. Luís Rocha, como é que vamos usar a nossa imensa criatividade
nos próximos tempos? Que ferramentas é que propõe e está a utilizar e a desenvolver? Eu acho que nós devemos trabalhar com otimismo para os próximos tempos, mas com prudência. Quer dizer, eu partilho da opinião do Vítor. Eu acho que até meados de junho, aquilo que nos for, a forma como tudo vai evoluir, acho que é muito importante. Acho que neste momento ainda é um bocadinho prematuro nós estarmos aqui com grandes seguranças e a fazer grandes previsões. Acho que nós devemos trabalhar no futuro sempre com otimismo, e acho fundamentalmente nós começarmos a perceber que vamos ter que... eu acho que isto causou uma antecipação do futuro. Eu acho que nós estamos com necessidade de fazer coisas novas que se calhar só as iríamos fazer daqui a 3, 4 anos. O digital que vai aparecer na restauração... Aí é a criatividade levada à letra, a criatividade de criar coisas novas, novas situações, novas abordagens, é isso. É por aí. Sim, quer dizer, é imperativo nós fazermos coisas diferentes, porque o comportamento das pessoas muito provavelmente também vai ser diferente. E, portanto, nós vamos ter que nos adaptar a esse novo normal, vamos lhe chamar assim, que vai ser a reação das pessoas. Portanto, nós, à medida que as pessoas vão aparecendo e os comportamentos que elas vão fazendo com que nós nos adaptemos a essa nova realidade. E nós vamos ter que nos encaixar isso, obviamente. Não é? Vamos a isso. Duarte? Duarte? Estás aí? Duarte? Sim, estou aqui. Pronto. Ia pedir Pois eu acho que eu partilho um bocadinho desta sensatez que os nossos amigos expressaram, porque a partir do dia 15 de junho a Europa vai um bocadinho acordar com a reabertura das fronteiras. Há vários países, há várias capitais que estão a anunciar já para o dia 15 de junho a reabertura das fronteiras internas e o restabelecimento da circulação, pelo menos entre regiões que têm situações epidemiológicas muito semelhantes, aquelas onde a pandemia está controlada, e portanto a partir daí vamos ver qual é a tendência das pessoas, se efetivamente querem. Os do norte vão querer continuar a ir para a praia no sul, os do sul vão querer continuar a visitar as capitais que oferecem mais monumentos e mais museus em toda a Europa, e acho que a partir daí é que se poderá efetivamente medir o pulso. Mas para evitar esta sobrecarga de informação de que o Renato falava, e que eu partilho, enfim, dessa opinião também, que os telejornais estão um bocadinho monotemáticos, efetivamente, nos últimos 2 meses. Há uma ferramenta que é capaz de ser interessante, que eu irei utilizar, se ela chegar a tempo, e que foi anunciada aqui pela Comissão Europeia, que é a criação de um mapa interativo, onde quem quer viajar para uma determinada região vai poder ter acesso aos dados sanitários daquela região, à forma como os hotéis estão a tratar a situação, aqueles que são aconselhados, aqueles que são desaconselhados, até restaurantes vão fazer parte deste sítio na internet que a Comissão Europeia prometeu criar. Vamos ver se ele chega ainda a tempo da marcação das férias, que na Europa acontece para esta altura, finais de maio, inícios de junho. Se isso acontecer, acho que as pessoas vão poder confirmar em primeira mão, sem se preocupar muito com os telejornais ou com as notícias que ouvem. Bem, vamos fazer figas. Eu agora chamava a Helene, chamava a nossa amiga, ai meu Deus, estou Alzheimer Light, Isabel Vaz Freitas. Isabel. Fernando, muito obrigada. Isabel, e obrigada sim. por esta conversa que foi fantástica, e de facto abriram-se aqui algumas ideias e partilhamos aqui algumas ideias que podem ser interessantes para todos e todos de alguma forma seguirmos. Eu acho que fica uma nota, que é o otimismo com que vamos enfrentar o futuro, a segurança com que o vamos enfrentar também, porque alguém estará a tratar disso, sem dúvida nenhuma, e esta nota do Duarte Valente que aqui ficou no final foi muito interessante, sabermos que a Europa também está a cuidar de tudo isso,
Portanto, há aqui notas de criatividade, de confiança, e eu acho que o futuro, e já agora uma partilha também, o futuro, disse o Luís, é já hoje, mas será que o futuro será assim tão diferente? São questões que ficam no ar e que certamente daqui por uns tempos poderemos ter outra conversa e ponderar um pouco mais aquilo que se está a passar e que se vai passar na hotelaria e no turismo dentro de pouco tempo. Mas eu passaria a palavra ao professor Carlos Brito para finalizar, porque também a hora já está adiantada. Pois é isso que eu ia pedir desculpa. Estou a ver a hora e já devíamos ter terminado. Muito bem. Muito obrigada, Fernando, pela moderação, e ao grupo, muito obrigada, um painel de excelência e até breve para nós, até muito breve. Muito obrigada por estarem todos, em nome do departamento, eu agradeço a vossa presença, muito obrigada. Da minha parte, sinceramente não me pareceu que demorou o tempo que demorou este evento, dado o interesse, dada a diversidade de experiências, dada a diversidade de opiniões. A minha compete-me apenas agradecer a todos o facto de termos estado aqui e vamos nos encontrando. Até breve, muita saúde e mantemos o contacto. Obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para todos, foi um prazer. Até breve. Muito obrigado. Renato, cá te espero nos Açores, no Vulcan and Fire. E que seja em breve, já estou com saudades. Obrigado, um abraço a todos. Até breve. Um abraço. Obrigada. Obrigado.